Vamos analisar os contornos desta crise política com a ajuda dos nossos convidados em estúdio, o advogado Miguel Matias e também João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica. Agradecemos a ambos a presença aqui esta noite. Boa noite. Boa noite. Miguel Matias, começando por si, tendo em conta aquilo que sabemos até agora, o que é que pode estar aqui em causa, em concreto, neste processo de crime anunciado pelo próprio António Costa? Neste caso concreto, aliás, o que já foi muito bem referido na peça, estarão suspeitas de alguns crimes de prevaricação de titular de cargo político, crimes de corrupção passiva, portanto, por parte de desses membros do governo e ativa por parte dos eventuais corruptores, e naturalmente, crimes de favorecimento, isto é, de favorecimento a determinada empresa na adjudicação de um determinado contrato público, neste caso concreto, aqueles que nós sabemos. Ora bem, mas também temos é que perceber aqui, de uma forma muito clara, o envolvimento de António Costa. O envolvimento, putativo envolvimento de António Costa, dentro de um objeto de um processo que é maior, como nós sabemos, e que está a ser investigado pelo DCAP, em que terá sido extraída, obrigatoriamente, uma certidão para investigação por parte do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça, por um Procurador-Geral da República, adjunto, portanto, para concluir a investigação, conduzir a investigação autónoma em relação a António Costa e com as tutelas efetivas por parte de um juiz de instrução criminal, também conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, nomeado para o efeito. António Costa diz que está de consciência tranquila. O Ministério Público terá então de ter provas muito sólidas destas eventuais acusações? Neste momento não se trata de provas. As provas fazem-se em julgamento. Neste momento trata-se de recolha de indícios. Recolha de indícios das práticas de determinado crime. E o Ministério Público não está obrigado a acusar, neste caso, falando concretamente, de acusar António Costa. Pode chegar à conclusão que esses indícios não são suficientes e aí arquiva o processo, portanto, e extingue-se todo este tipo de questão. Portanto, mas tem que ter indícios, nomeadamente hoje, quando faz as buscas que foram presididas por magistrados judiciais, quando fazes buscas a escritórios de advogados acompanhadas também por membros da minha ordem. Portanto, para a recolha de elementos, naturalmente que estamos a presumir, ou porque entendemos que o Ministério Público será uma instituição isenta, portanto, e que tem o dever de investigar por força da lei e da Constituição, naturalmente que o Ministério Público está a fazer o seu trabalho, vai, não sei se é amanhã ou não, em 48 horas as pessoas que estão detidas vão ser presentes a um juiz de instrução criminal para a aplicação das medidas de coação. E já vamos falar sobre elas. Miguel Matias, em relação aos detidos, como falava há pouco, são 5. Haverá então essas 48 horas para as medidas de coação. O que é que se perspectiva para a apresentação ao juiz de instrução criminal? E depois teremos as medidas de coação. O que é que perspectiva? E pergunto-lhe se elas podem ser agravadas tendo em conta a função de cargo público importante que têm. Não é por isso que elas são agravadas. Não. Portanto, as medidas de coação são várias, vai de um leque mais suave, que é o termo de identidade e residência, que esse é aplicado pelo próprio Ministério Público ou por um órgão de polícia criminal que esteja a conduzir a investigação a mando do Ministério Público, mas as restantes têm que ser aplicadas por um juiz de instrução criminal depois de um interrogatório, de constituição de arguido, de detenção e, portanto, apresentação ao juiz de instrução criminal. E por isso prevejo que o Ministério Público, não pelas funções, mas pelo facto de existir algum risco de perturbação do inquérito, algum risco de perturbação da própria ordem pública, como referiu há pouco a sua colega, algum risco de ocultação ou dissipação ou destruição de prova, que possa pedir, portanto, ao juiz de instrução medidas mais restritivas do que o mero termo de identidade e residência. Prisão preventiva pode ser uma hipótese para algum dos detidos? Pode ser uma hipótese, porque estamos a falar de crimes com penas, com molduras penais superiores a 5 anos. Portanto, pode acontecer. Pode acontecer também uma pena privativa de liberdade, que não seja necessariamente a prisão preventiva, mas a obrigação de permanência na habitação. Pode acontecer a proibição de contactos, pode acontecer a retirada do passaporte, podem ser várias. Portanto, podem ser várias. Têm que ser bem fundamentadas pelo Ministério Público, contrariadas pelos advogados, como é óbvio, daí essa dialética, e depois decididas pelo juiz de instrução criminal. E porquê é que tem que ser o Supremo Tribunal de Justiça a investigar António Costa? Se tem, porque resulta da lei. Resulta da lei, que é um foro especial que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República também têm
enquanto magistrados não, Presidente da República que é, enquanto titulares máximos de cargos políticos, o que acontece também com os magistrados judiciais, que são sempre investigados por um tribunal superior ao qual exercem funções, e têm essa garantia de ter um foro especial, neste caso uma investigação junto do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, mas deixe-me só dizer aqui também, meter uma colherada aqui nesta questão da corrupção. O combate à corrupção faz-se efetivamente, aliás, basta ver, portanto, as investigações. Nós sabemos perfeitamente que tem havido, por força da transposição de algumas diretivas comunitárias, leis de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, que têm controlado, feito mecanismos de comportamento, chamados de compliance, que verificam portanto, as suspeições, a obrigatoriedade de saber quem é o beneficiário efetivo de uma determinada transação, portanto, e aí há uma certa prevenção. O Ministério Público, sendo também centrado no DCIAP, tem um conjunto de posições, muitas vezes alertado por instituições financeiras, de congelamento de contas, de suspensão de operações que permitem prevenir este combate. O MENAC, que falou há pouco, infelizmente foi instalado há pouquíssimo tempo, não sei se já está regulamentado, não sei se já está a funcionar. Portanto, a questão muitas vezes é perceber se esses mecanismos de facto funcionam. Dias, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Boa noite.